Olá, queridos, graça e paz. Vamos refletir mais uma vez na palavra do Senhor? Hoje aqui no livro de Neemias, capítulo 1, diz assim, versículo 3. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A gente vê aqui nesse livro de Neemias que Jerusalém, ela foi tomada pelos inimigos, seus muros foram destruídos e os que lá permaneceram estavam em grande miséria e desprezo. E Neemias, sabe onde que Neemias estava? Neemias nessa época, ele era copeiro do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. Então, Neemias, ele estava onde? No palácio. Jerusalém, ela teve o seu tempo de glória também. Tempo dos reis, tempo onde havia o templo de Salomão, o tempo de fartura, um tempo de prosperidade, um tempo habitável. Sim, teve esse tempo. Mas agora o que eles estavam vivendo não era isso. E quando Neemias, ele estando no palácio, perante o rei, ele ouviu o que os seus irmãos, as notícias, que os seus irmãos e alguns de Judá falaram para ele, relataram a ele, ele começou a chorar. E Neemias, o nome dele significa aquele que consola, confortado por Deus. E agora ele se vê nessa situação. E quando ele foi perante o rei Artaxerxes, compareceu, ele como copeiro. O rei viu no semblante de Neemias que ele estava triste e perguntou o que estava acontecendo. E Neemias relatou tudo o que estava acontecendo, como estava o coração dele diante daquilo. E ele pediu permissão para o rei, para que ele pudesse ir até Jerusalém e reedificar os muros. E o rei concedeu essa permissão. E note que a gente leu aqui que ele esteve diante do Senhor Deus jejuando e orando. E ali a gente pode dizer que o Senhor moveu o coração do rei e deu essa permissão para Neemias. E Neemias, quando ele chegou ali em Jerusalém, a gente vai aprender isso com Neemias hoje, ele edificou muros. A primeira coisa que ele edificou foi os muros. E muro, gente, nos fala do quê? Nos fala de proteção, nos fala de limite, nos fala de uma estrutura sólida, concreta. E sabe, quando Neemias ele chegou até Jerusalém, a Bíblia diz que ele rodeou a cidade, olhando, observando. E todo início de uma construção, ela é minuciosa. Tem que ser com muito cuidado. Os detalhes, às vezes nós temos que fazer tudo em silêncio, consciente, muito bem calculado. E Neemias, ele teve essas estratégias de Deus para poder reedificar os muros. E os muros, eles não permitem com que os inimigos entrem. Quando a nossa casa, quando os muros estão derribados, gente, a família se torna presa fácil para o inimigo. Mas aqui a gente vê que Neemias, ele começou a edificar os muros. Muro que nos fala de limite, muros que nos fala de proteção. Antigamente, eu não sei se você é dessa época, mas antigamente, quando eu era criança, na minha cidade quase não existia muros.
eram cercas com aqueles arame farpado. Então as pessoas, todo mundo via quando um saía, quando chegava, às vezes o que estava acontecendo na casa. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Era tudo muito exposto. Não havia nenhuma proteção, não havia nenhum limite. Quantas vezes a pessoa chegava para visitar, já estava na porta da casa, porque não havia limites. E aqui a gente aprende quem nós temos permitido entrar dentro da nossa casa. Nós temos que aprender com Neemias a levantar muros, muros de proteção, muros de limite. Outra coisa aqui que a gente nota é que Jeremias, ele não fez nada sozinho. Tinha pessoa que estava com ele no mesmo propósito, na mesma visão. Pessoas que celebravam junto com ele e que recebia também as ordens de Neemias, as ordens que Deus plantava no coração de Jeremias. E a gente aprende aqui, sabe o quê? A segunda atitude que a gente aprende com Neemias, a gente tem que caminhar com pessoas certas. Cuidado, gente, com as pessoas que você traz para perto de você. Comece a andar ou traga para perto de você pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma visão. E não aquelas que querem, né, uma proposta e uma oportunidade. Sabe por quê? Porque toda pessoa que chega até você por oportunidade e por proposta, quando surgir uma proposta melhor e uma oportunidade melhor, elas vão te abandonar. Uau! Quem nós temos trazido para andar perto de nós? São pessoas que têm o mesmo propósito? Pessoas que celebram com a gente? Terceiro aí que a gente aprende com Neemias. Neemias, ele colocou portas. Pois é, não adianta um lugar apenas fechado, com muros. Porque se você ficar num lugar totalmente fechado, apenas muros sem portas, isso daí vai acabar virando uma prisão e vai te deixar isolado. O muro, ele tem sim a proteção, mas as portas, ela nos leva a vivermos relacionamento. Vamos abrir as portas para ter relacionamento. As portas, elas fazem com que nós possamos suprir aqueles que estão de fora, mas também ela supre aqueles que estão dentro. A porta, ela é o lugar de equilíbrio, de liberdade. Nós temos que ter sim um muro de proteção, mas Deus, ele também nos chamou para vivermos equilíbrio, liberdade, comunhão, relacionamento. E a terceira coisa que a gente aprende com Neemias aqui é que ele também colocou sentinelas, vigias, pessoas sóbrias, vigilantes. Quando nós abrimos as nossas portas para os relacionamentos, nós temos que vigiar. Quem nós estamos trazendo para dentro dos nossos muros? Quem são as pessoas? Quando nós somos vigilantes, nós temos que estar sóbrio, dar atenção, ouvir. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei interessante. O amigo do fulano, não é porque ele é amigo do fulano que ele é meu amigo. Muitas vezes aqueles que têm que ser nossos amigos têm que casar, né? Vamos dizer assim, com o nosso propósito, com a nossa ideia, andar em comunhão. Quem você tem trazido para dentro da sua casa? Vamos vigiar. Às vezes você não está abrindo as portas literalmente de fora, mas às vezes você está abrindo a porta do seu computador, a porta da sua televisão, e o inimigo tem entrado. Vamos ser vigilantes, vamos aprender com Neemias. E aqui também no Neemias capítulo 4,
Versículo 6 diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Quando nós caminhamos com pessoa no mesmo propósito, as pessoas têm ânimo para trabalhar. E eles traziam, sabe o quê? A espada em uma mão e na outra o seu objeto de trabalho, de construção. E a gente aprende aqui que ao mesmo tempo que a gente trabalha construindo, a gente trabalha guerreando. E o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Nós temos sim que edificar muros, colocar portas, trazer pessoas para perto de nós, colocar sentinelas, mas acima de tudo, a presença de Deus. Porque se o Senhor não edificar, vai ser em vão a gente edificar. Se o Senhor não guardar, será em vão nós guardarmos. Vamos aprender com Neemias. Eu quero orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor a vida de cada pessoa. Cobre eles com o teu sangue agora. Que o Senhor, ó Deus, possa estar, ó Deus, edificando cada casa, guardando cada um deles. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Aqueles que estão, ó Deus, chorando por famílias. Assim como o Senhor ouviu a oração de Neemias, ouve também a oração, Pai, dessa pessoa. Guarda eles, no nome de Jesus. Sustenta, fortalece, renova. Supre a necessidade. Levanta amigos, no nome de Jesus. E que esse tempo de desprezo, esse tempo de humilhação, ela venha se tornar tempo de dupla honra, tempo de exaltação, aonde o nome do Senhor será glorificado, aonde o seu nome será exaltado. No nome de Jesus. Amém.